Vamos então, nessa noite, nesse mês que nós dedicamos para falar sobre família, falar sobre esse tema: em tempos de oposição, cultive a união. Em tempos de oposição, cultive a união. A PIB é uma igreja que investe na família. Estamos dando uma ênfase um pouquinho maior no mês de maio, mas nós percebemos que a PIBA está sempre à volta e criando situações que possam nos capacitar a uma vida melhor em família, a termos mais recursos para viver em família. E nós fazemos isso porque nós entendemos, diferentemente do mundo em que nós vivemos, que a família não é uma manifestação cultural, que aconteceu como produto da evolução cultural da sociedade. A família não é um projeto humano. A família nasceu no coração de Deus, é um projeto de Deus, né? E eu tenho aquela frase que eu gosto muito: Deus não faz nada que não seja absolutamente necessário. Se Deus fez a família, é porque ela é fundamental, ela é necessária, e nós não conseguimos desenvolver uma vida plena sem a família. E quando nós falamos em família, nós precisamos entender como ter uma vida plena em família. E eu trouxe esse tema. Essa primeira imagem é muito forte, né? Em tempos de oposição, eu poderia ter usado outra palavra aí, mas o objetivo é traçar um contraste, dizer que nesse mundo em que nós vivemos, e em todas as propostas que Ele traz para as nossas vidas, o melhor é que a gente cultive a união, que a gente cultive uma vida comum. Nós vivemos tempos em que existe a arte do ser contra, né? As pessoas se posicionam contra tudo e contra todos aquilo que está instituído. Então, é contra Deus, é contra a família, é contra a igreja, é contra princípios e é contra valores. A arte de ser do contra. E nós somos bombardeados para questionar princípios, valores, conceitos que nós recebemos diretamente de Deus e diretamente da família, para vivermos sempre questionando, de forma muitas vezes até irracional, ilógica, aquilo que nós deveríamos aceitar, entender e procurar praticar. A arte de ser do contra. Muitas vezes nós somos estimulados pelo mundo a sermos do contra. O segundo ponto que nós recebemos muito fortemente nos nossos dias é a supervalorização do eu. Tudo que eu faço é bom, tudo que o outro faz é ruim. A supervalorização. Aí eu olho para as pessoas que estão à minha volta e automaticamente, se não fui eu que fiz, às vezes nós somos até tentados a falar assim: eu não sei o que está errado, mas deve ter alguma coisa errada, porque não fui eu que fiz. Eu lembro, quando eu era criança, meu pai me deu um livrinho que contava a história do Pisca-Pisca. Pisca-Pisca, na história daquele livrinho, era um andarilho que vivia vagando pelo mundo e colocando defeito em tudo que ele via. E a continuidade das suas frases após falar que aquilo não estava bom era: se fosse eu que tivesse feito, eu faria assim, 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 e seria muito melhor. E conta a história desse livrinho que um dia o senhor Pisca-Pisca, nas suas andanças, chegou debaixo de um pé de jabuticaba. Um grande pé de jabuticaba, forrado de jabuticabas.
E ele olhou para aquele pé de jabuticaba, e naquele mesmo cenário, ele olhou ao lado e viu um grande pé de abóbora. Ele olhou para grandes abóboras naquela rama, e falou assim: Deus realmente não sabe o que faz. Se fosse eu que estivesse fazendo, as abóboras estariam aqui no pé de jabuticaba, e as jabuticabas estariam na abóbora. É completamente lógico. Mas aquele dia estava especialmente quente. Era o início da tarde, ele já cansado da caminhada, resolveu reclinar-se à sombra daquela jabuticabeira e adormeceu. E sonhou com o mundo dos seus sonhos, onde as abóboras nasciam no pé de jabuticaba e as jabuticabas nasciam no pé de abóbora. E depois de algumas horas adormecido, ele acordou com uma jabuticaba espatifando-se no seu nariz. E descobriu que se ele tivesse feito o mundo, ele já não estaria mais aqui. E a partir daquele momento, ele seguiu o seu caminho, já não mais tão ávido por colocar defeito em todas as coisas. A supervalorização do eu. Só o que eu faço tem valor. Isso impede completamente que a gente tenha uma vida em comunidade, uma vida de reconhecimento do outro. Nós somos estimulados à guerra também. No mundo em que nós vivemos, existe aquele estímulo de que homem é contra mulher e mulher é contra homem, a famosa guerra dos sexos. Hoje, todos os problemas dos filhos são culpa dos pais e todos os problemas dos pais são culpa dos filhos. E estabelecemos essa dinâmica de atribuir às nossas famílias irmão contra irmão, como se o amor dos pais fosse sob medida. Se ele der muito para um, falta para outro. E nessa mesma medida, pais brigando pelo amor dos seus filhos, querendo que o filho ame mais a si mesmo do que ao seu cônjuge. Um mundo que estimula nós olharmos para aquela pessoa que divide o lar conosco, e ao invés de enxergá-la como parte de nós mesmos, e como estando nas mesmas trincheiras e buscando os mesmos caminhos, nós passamos a enxergar essa pessoa como inimigo, alguém a ser combatido. Tempos de oposição, tempos de estímulos à oposição. E a nossa proposta é, nesses tempos, cultive a unidade, cultive a união. Colocado isso, esses 3 pontos, e eu tenho certeza que você poderia citar muitos outros pontos que são manifestações dos nossos tempos e coisas que chegam até cada um de nós, né? É imperativo que a gente fale sobre união. Nesse contexto, falar sobre união tornou-se imperativo. Nós precisamos reforçar que não é a oposição o melhor caminho, a união é o melhor caminho. E esse homem, Pietro Ubaldi, era um filósofo italiano que ao longo da sua vida se tornou uma pessoa adepta ao evolucionismo, e ao longo do tempo ele começou a pensar e ele proferiu essa frase: o próximo grande salto evolutivo da humanidade será a descoberta de que cooperar é melhor do que competir. Nós, como cristãos, não somos adeptos ao evolucionismo da forma como ele está falando, mas é interessante olhar para o pensamento dessas pessoas que ficam refletindo sobre como nós podemos ser melhor, como nós podemos evoluir, como a nossa vida pode se tornar melhor ao longo do tempo. E essa pessoa, ele chegou a essa conclusão: para sermos melhor, é necessário que a gente deixe de competir
e comece a colaborar. Comece a viver em uma vida colaborativa. E parece que esse pensamento chegou ao mundo corporativo que nós vivemos. Se você for para o RH das empresas, o grande desafio é encontrar pessoas que venham para dentro da organização e saibam trabalhar em time. Saibam trabalhar de forma colaborativa. Porque descobriu-se que quando você traz pessoas individualistas para dentro da empresa, pessoas que agem como naqueles primeiros slides, que só sabem fazer as coisas sozinhas, que não interagem, o ambiente se torna um ambiente insalubre. O ambiente se torna um ambiente que não é possível se manter por muito tempo. E ao final das contas, o resultado que pode vir de forma imediata, ele se desfaz. E ninguém quer estar num ambiente com pessoas que não saibam colaborar, que são individualistas. Diante desse cenário, né, em que o mundo está descobrindo que colaborar é mais importante do que competir. O mundo começa a descobrir isso. Eu coloquei no próximo slide aí, o que o mundo tem descoberto, Deus já sabia. O que o mundo tem descoberto, Deus já sabia. Mas será que nós, como cristãos, sabemos? Essa é a grande questão. Deus, para nós como cristãos, estabeleceu 3 pilares, 3 prioridades. A Bíblia é clara quando Deus diz, para o cristão, Deus deve ocupar o primeiro lugar na sua vida. A família deve estar em segundo lugar na sua vida. E a igreja deve estar em terceiro lugar na sua vida. Essa é a prioridade de Deus para o cristão. Mas você vai falar, mas e o trabalho? O trabalho é um meio. Ele não é uma prioridade, ele não é um pilar. Ele é um meio para que você possa estabelecer Deus como primeiro lugar na sua vida, a sua família como segundo lugar na sua vida e a sua igreja como o terceiro lugar na sua vida. E quando nós falamos de Deus, nós falamos de Trindade. E quando nós falamos de Trindade, nós ouvimos Jesus dizer, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim? O que é isso senão unidade e colaboração? Quando nós falamos de família, Deus fala, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa e serão uma só carne, um só objetivo, um só propósito. O que será que é isso senão colaboração e não competição? E por último, quando nós falamos de igreja e Deus nos traz a ideia de igreja, Ele fala o quê? Nós somos um só corpo. O que é isso, se não colaboração? O que o mundo tem descoberto, Deus já sabia. O grande problema é que muitas vezes nós temos nos esquecido disso como igreja do Senhor Jesus e como cristãos. E quando nós falamos sobre isso, nós poderíamos recorrer a diversos textos bíblicos. Há muitos textos bíblicos que nos falam a respeito da unidade, da união. Nós poderíamos ir para o salmista, ele diria, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nós podemos ir para Paulo escrevendo aos Efésios, e Paulo escrevendo aos Efésios, ele vai falar a respeito da unidade do cristão com o cristão e do cristão com Deus. Nós podemos ir para Coríntios e vamos encontrar esse texto sobre sermos um só corpo. Mas para falar sobre unidade hoje, eu gostaria de provocar você a olhar para um texto que normalmente nós não usamos, na maioria das vezes, para falar sobre unidade. Eu tenho certeza que você já ouviu muitas mensagens sobre esse texto de Mateus 12, 22 a 30. E eu quero
seguir nessa nossa mensagem falando sobre uma lição prática de unidade dada por Jesus, e que nós possamos olhar para esse texto e entender a lógica de Jesus sobre subsistência de um reino, como um reino pode subsistir. E nós vamos ver que o grande segredo que Jesus traz para isso é a unidade. Abra lá a sua Bíblia em Mateus capítulo 12, o primeiro versículo 22. O versículo 22 diz: trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, de modo que o mudo falava e via. Jesus, ele vinha pregando o reino de Deus. Ele vinha pregando uma mensagem de transformação. E todas as mensagens de Jesus eram precedidas ou sucedidas por grandes sinais, grandes milagres. Jesus pregava e realizava milagres. Os milagres não eram um fim em si mesmo. Os milagres eram a autenticação de que Jesus tinha autoridade para pregar a mensagem que ele vinha pregando, que ele tinha autoridade para isso. E nesse dia trouxeram para Jesus um endemoniado, cego e mudo. E quando eu vejo essa descrição, eu imagino a cena, e eu coloquei duas imagenzinhas ali, não sei se dá para você ver, a cena desse homem quando ele chegou até Jesus. Completamente desfigurado, completamente transtornado. Ele sendo um endemoniado, ele estava fora do seu juízo normal e do controle das suas próprias ações. Cego e mudo, ele não pode se comunicar. E esse homem chega completamente desfigurado até Jesus. E o texto é rápido em dizer que Jesus o curou. E ele voltou ao juízo normal, ele passou a falar e ele via. Eu acho que o texto traz o contraste dizendo assim: o homem que chegou era um, e o homem que teve um encontro com Jesus imediatamente é completamente outro. E deve ter sido visto e notado por todos os que estavam ali, o poder de transformação que Jesus tinha sobre as pessoas. Então logo isso aconteceu, o texto diz que a multidão, toda a multidão se maravilhava e dizia: este porventura é o filho de Davi? As pessoas que estavam ali, às voltas de Jesus, ouvindo Jesus, ao ver aquela ação transformadora que Jesus fez na vida daquele homem, começaram a avaliar a possibilidade de Jesus ser o Messias prometido, de Jesus ser aquele que era o enviado de Deus. E deve ter se formado um burburinho em torno daquela multidão. Não, mas nunca ninguém fez isso. Como pode acontecer uma coisa dessa, uma transformação tão imediata como essa? Esse homem não é um homem qualquer. Esse só pode ser o Messias que estava prometido. Mas havia naquele mesmo grupo de pessoas, alguns que a gente poderia enquadrar naquele primeiro e naquele segundo slide que nós vimos, que eram os dos contra. Se tem Jesus, eu sou contra. Que o texto diz que eram os fariseus. Os fariseus, ouvindo isso, disseram: ele não expulsa demônios, senão por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Eu imagino a situação desses fariseus. Eles não gostavam de Jesus. Eles não queriam que Jesus fosse reconhecido como Messias por aquelas pessoas. Mas eles estão diante de uma situação bastante complicada. Como negar o poder de Jesus diante de um milagre tão grande? Eles não podem simplesmente dizer: não, isso não aconteceu. Está diante da vista de todos. Então, rapidamente, ele tem que criar uma estratégia e provocar algo que impedia com que as pessoas olhassem para Jesus como o Messias prometido. E a estratégia não foi negar
a capacidade de Jesus de fazer grandes transformações e grandes milagres. A estratégia foi questionar de onde vinha o poder de Jesus para fazer aqueles milagres. Essa foi a estratégia que eles usaram. A gente precisa dividir essa multidão. A gente não pode deixar que eles comecem a entrar em um consenso e descubram que Jesus é o Messias. Então o melhor é a gente plantar uma discórdia na cabeça deles para que eles possam ter alguma dúvida sobre essa realidade, sobre essa verdade. Eu gosto de dizer, e fazendo uma parte, que haviam 3 grupos de seguidores de Jesus, de pessoas que iam atrás de Jesus. Havia os discípulos, de forma muito simplista. Discípulos é aqueles que estavam ali para aprender, estavam ali para colaborar, estavam ali para servir a Jesus. Havia a multidão. A multidão, ela estava ali para poder receber aquilo que Jesus tinha a oferecer. A multidão queria pão, a multidão queria milagres, mas parece que a multidão não queria compromisso com Jesus. E haviam os religiosos da época, escribas, fariseus, saduceus, sacerdotes, e esses eram os do contra. Eles estavam onde Jesus estava, mas para criticar, para desqualificar, para procurar calar a Jesus. Tudo bem, não tem problema nenhum. Com certeza, no seio da nossa família, nós vamos encontrar pessoas com esses 3 tipos de atitude. Com certeza, na nossa igreja, nós vamos encontrar pessoas com esses 3 tipos de atitude. Com certeza, no nosso trabalho, nós vamos encontrar 3 tipos de pessoas com essa atitude. Nenhum problema com isso, normal. A questão é quem eu sou. A grande pergunta é quem sou eu? Eu sou discípulo? Eu sou multidão? Ou eu sou oposição? Essa é a grande pergunta. Essa é, de fato, a grande questão. Mas fechando esse parênteses e voltando ao nosso texto, o versículo imediatamente posterior, após Jesus ter sido acusado frontalmente de ser alguém que expulsa demônio pelo príncipe dos demônios, o texto de Mateus, o relato de Mateus no versículo 25, ele diz: Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos. É muito forte essa afirmação de Jesus. O que acontece com você quando você é acusado de fazer algo ruim? Rapidamente você se sente no dever e no direito de se defender. Não é assim que a gente faz normalmente? A gente começa a se defender, a gente começa a querer provar que está sendo feita uma acusação infundada contra nós mesmos. Mas o texto diz que Jesus não reagiu à acusação que fizeram contra ele. Jesus simplesmente olhou para aquelas pessoas, entendeu o que elas estavam pensando, entendeu qual era o objetivo que elas tinham. Jesus olhou para si mesmo, eu imagino, e ele sabia qual era o seu objetivo e qual era o seu propósito, porque ele estava aqui. Ele não estava aqui para brigar com aquelas pessoas, ele estava aqui para salvar. Então ele não reage, ele age de acordo com os seus princípios e valores, e ele traz um princípio que é fundamental. Ele começa explicando de forma detalhada, e ele traz um princípio fundamental que ele diz: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Percebe a profundidade desse fundamento que Jesus trouxe para começar a falar com aquelas pessoas que o acusavam de estar expulsando o demônio pelo príncipe dos demônios? Jesus disse: olha, a divisão não leva ninguém a lugar nenhum.
A divisão não leva ninguém a lugar nenhum. É reino, não está preparado para divisão. É cidade, não está preparada para divisão. É casa, não está preparado para divisão. Todo reino, cidade ou casa que se divide contra si mesmo, não subsistirá. Percebe a profundidade desse ensino de Jesus? Se eu enxergar a minha esposa e a minha esposa me enxergar como um inimigo e nós vivermos a vida divididos, subsistirá o nosso casamento? Subsistirá a nossa família? Por esse princípio de Jesus, não subsistirá. Mas Jesus vai mais fundo, Jesus vai além. Ele diz que o reino não está preparado para divisão, ele diz que uma cidade não está preparada para uma divisão, ele diz que uma casa não está preparada para uma divisão, mas ele diz também, segundo o versículo 26, ora, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? Percebeu o que Jesus disse aí? Ele disse que nem o reino das trevas consegue subsistir a divisão. Se Satanás brigar contra Satanás, se os anjos das trevas entrarem em desacordo sobre qual é a sua missão e começarem a lutar um contra o outro, o reino das trevas também sucumbe. Forte isso, né? Forte demais, né? E às vezes a gente acha que a nossa família pode subsistir a divisão. Que a gente pode conviver com isso de forma harmoniosa. Mas Jesus disse que reino nenhum está preparado para isso. Cidade nenhuma está preparado para isso. Casa nenhuma está preparada para isso. E sequer o reino das trevas está preparado para isso. O diabo pode até não gostar do outro diabo, mas ele se harmoniza com ele para poder destruir a vida daqueles que eles querem destruir. E se nós queremos fazer com que a nossa família subsista, nós precisamos pensar muito nesse ensinamento de Jesus. O reino das trevas não está preparado para enfrentar as divisões, as oposições e as intrigas. Nós também não estamos preparados. Por isso, em tempo de oposição, cultive a unidade. Trabalhe pela unidade. Enxergue a unidade como o único caminho possível para que as nossas famílias possam ser felizes, para que as nossas famílias possam ser realizadas, para que realmente nós possamos construir algo produtivo e lógico. O versículo 27 desse texto, Jesus fala: se eu expulso o demônio por Beelzebu, por quem expulsam os seus filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Como Jesus está falando com aqueles fariseus, como vocês sustentam essa lógica de raciocínio? Essa lógica de raciocínio tão ilógica que vocês têm procurado sustentar. E aí Jesus faz a consideração, ao invés de se defender, ele de forma muito didática, muito clara, diz que a divisão não é um caminho nem para o reino das trevas. Portanto, ele não pode ter expulsado o demônio pelo príncipe dos demônios. Mas, se a lógica de raciocínio, o ensino de Jesus está certo, e realmente ele está fazendo isso pelo poder de Deus e pela autoridade de Deus. Lembra que nós falamos que as mensagens de Jesus eram autenticadas por grandes milagres. Jesus está dizendo então, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. Logo é chegado a vocês o reino de Deus. Jesus está dizendo, se eu estou unido a Deus, se eu estou em
harmonia e em colaboração com Deus, chegou o Messias, chegou o reino de Deus, chegou a transformação, chegou a salvação. Se eu estou unido ao reino das trevas, estamos divididos e, portanto, nada do que está acontecendo subsistirá, porque quando nós nos unirmos ao Espírito de Deus, aí realmente nós construímos. Fácil. A oratória é fácil, né? Chegar aqui e falar de unidade, pegar um texto bíblico e criar uma lógica de oratória em cima desse texto bíblico e procurar comprovar que é melhor que você deixe as diferenças, que você pare de competir, que você pare de supervalorizar simplesmente a você mesmo e que você olhe para a pessoa que está do seu lado e a considere tão importante como a você mesmo. É uma oratória simples de se fazer e uma argumentação fácil de ser trazida. Mas parece que Jesus entende a dimensão do que isso significa e da transformação e do esforço que é necessário. Ele parte a dizer no versículo 29, ora, como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, se primeiro não amarrar o valente e então saquear a sua casa? Jesus está dizendo, se você quer subjugar alguém, alguma coisa de alguém que realmente tem muita autoridade e muito poder, é necessário que você vença essa pessoa. O mundo tem procurado nos vencer, dizendo que a família é uma instituição humana. Que tudo bem você olhar para sua esposa como um adversário. Que tudo bem você culpar os seus filhos por você não ser feliz. Que tudo bem você olhar para as pessoas e achar que elas não fazem nada direito, que só o que você faz tem valor. Que tudo bem você ser do contra. Mas nós temos que enfrentar esses valentes e entender que o único caminho para nós sermos bem-sucedidos, o único caminho para a gente ter uma vida plena, aquela vida plena que Deus quer, é nós vencermos toda essa enxurrada de conceitos e preconceitos que são trazidos às nossas vidas todos os dias e entender que nós só seremos plenamente realizados e só seremos bem-sucedidos e só alcançaremos a vitória se nós amarrarmos esse valente, se nós domarmos esse valente e continuarmos trabalhando dentro dos princípios e valores que a palavra de Deus traz para nós. O mundo vai falar que você é retrógrado. O mundo vai falar que você está fora da realidade. Mas eu prefiro reconhecer que Deus sabe muito mais do que eu mesmo e Deus sabe muito mais do que o mundo tem a me dizer. E Jesus termina essa porção do texto que nós trouxemos dizendo: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Forte também esse último versículo, né? Jesus estava pregando o reino de Deus. Ele estava realizando grandes milagres. Ele estava propondo uma nova forma de viver. E ele disse: aqueles que se juntarem a mim estarão nessa jornada juntamente comigo. Mas aqueles que se oporem a mim estarão fazendo oposição, não a mim, mas a esse princípio, esse conceito, essa nova proposta, essa salvação que eu vim trazer para você. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Se nós não entendermos que quando nós nos unirmos em família, ou nós ajuntamos juntos, ou nós espalhamos juntos.
nós ajuntamos juntos, quando nós vencemos as oposições, as barreiras, e vivemos pela unidade. Espalhamos juntos, quando aquilo que nos une são as barreiras, são as diferenças. Concluindo, eu tenho um último slide. Em um mundo que estimula e valoriza a oposição, que fala que nós devemos estar sempre em atrito com os nossos, trabalhe pela união do seu lar, da sua família, trabalhe pela união da sua igreja, trabalhe pela união do reino de Deus, pois quem juntamente com Jesus não ajunta, espalha. Vamos orar? Senhor nosso Deus, quão importante é a unidade, Senhor, para as nossas famílias. Muitas vezes nós deixamos, Senhor, que o dia a dia, as situações desse mundo nos seguem e passamos, Senhor, a trabalhar contra nós mesmos, trabalhar contra as nossas famílias, trabalhar, Senhor, contra os objetivos e os propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas nós sabemos que a unidade é o único caminho para que nós possamos ter uma vida plena. Por isso nós pedimos sabedoria do Teu Espírito Santo, para que nós possamos ajuntar, Senhor, ao invés de espalhar. Para que nós possamos, Senhor, estar sempre prontos a colaborar, ao invés, Senhor, de competir. Para que nós possamos entender que os da nossa casa, do nosso lar, não são nossos inimigos, Senhor, mas são nossos aliados em uma vida que o Senhor quer que seja plena e feliz. Que isso, Senhor, que o texto da Tua palavra e essa lógica tão profunda de Jesus possa, Senhor, ficar nas nossas mentes nessa noite. E a cada decisão que nós formos tomar, nós possamos sempre estar avaliando que melhor do que competir é colaborar. Melhor do que desenvolver inimizades é desenvolver amizade. Melhor do que viver em duas carnes é sermos uma só carne no Senhor, um só corpo em Jesus Cristo. Nós suplicamos em nome de Jesus. Amém.